Olá, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, já com os pedidos dos nossos irmãos e irmãs que querem, claro, apresentar a Deus todas as suas necessidades. Nós temos hoje o Wilson Aquino, ele é de João Pessoa, lá na Paraíba. Ele pede oração pela saúde e também pela consulta e pelos exames, que vai fazer. Maria Lourdes Fernandes, de Campinas, aqui no interior de São Paulo, ela pede oração pelo seu filho Jorge, pela saúde, pelos negócios e para que Deus abra um caminho para eles e também pede por toda a sua família. A Rosineide Vieira dos Santos Rocha, ela é de Paranaitá, lá no Mato Grosso. Ela pede oração pela sua família, pede por paz e união. De Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, a Dinamar Lima Leite Filho, ela pede pela sua conversão, pede por saúde, paz e aposentadoria. Ela coloca vários nomes aqui, nós vamos rezar, claro, por todos eles. Jupiara, Jairo, Maria de Lourdes, Sebastião, Guilherme. Ela coloca vários nomes aqui. Claro, tenha certeza, Dinamar, que nós vamos rezar por todos eles e por todas as suas intenções. A Gessi Lourdes Milane Borg, de Campinas, no interior de São Paulo, pede oração. Ela diz assim, pela síndrome do pânico, pede cura. E, claro, vamos rezar juntos. A lá Rosete Mirabel Miranda, de Salvador, lá na Bahia, pede oração pela sua saúde, pede também a Deus o emprego por seu filho, Jefferson, e também pede por toda a sua família. Zenilda Magalhães dos Santos Nunes, de São Paulo, capital. Pede oração por ela mesma, está de volta ao trabalho e também por toda a sua família. De Santana, lá na Bahia, Maria Ribeiro da Silva, ela pede oração em especial por ela mesma e diz que tem algumas dores de cabeça que são frequentes, pede a Deus esta sua cura. De Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, Onaide Costa Possamay, ela pede oração em especial por ela mesma, pede a Deus por um emprego, pela saúde do seu esposo Domingos e também pela saúde de toda a sua família e de todos os seus netos. Temos aqui alguns outros pedidos que daqui a pouco nós vamos apresentá-los, claro, ao nosso Deus. Quero já começando, de fato, o nosso programa, o nosso segundo bloco, quero lembrar a você da nossa revista Brasil Cristão, que a gente sempre lembra aqui todas as sextas-feiras, ou melhor, todos os dias no programa Você Pode Ser Feliz, porque nós sabemos da importância dessa revista nos lares de todo o nosso país. Quando a gente fala da revista Brasil Cristão, a gente lembra de todas aquelas pessoas que, a partir da revista, também sentem-se, eu diria, confortadas, iluminadas, porque a nossa revista, ela trata de temas, você vê no seu vídeo, ela trata de temas muito especiais, catequese, doutrina, e também com a revista, aquele que é sócio evangelizador recebe o livreto com as orações diárias, ou melhor, reflexões diárias do nosso evangelho. Então, você que é sócio evangelizador já sabe desse presente que a gente manda para você. E, claro, estamos no último dia útil do nosso mês de julho. E quero lembrar dos boletos que você recebe para nos ajudar. Você que é sócio evangelizador já sabe que nós contamos com essa sua participação, com essa sua colaboração. Então, você recebe 2 boletos aí, que são os boletos, aquele boleto normal da sua contribuição, que todos os meses você faz com toda a sua gentileza e com toda a sua, eu diria, misericórdia do seu coração. E também o boleto extra, se você tem essa possibilidade, a possibilidade de você fazer essa colaboração, a gente pede isso com muita, eu diria, com muita alegria, porque a partir dessa sua colaboração é que não só esse programa, como toda a nossa grade aqui da Rede Século XXI, chega até você com um processo, eu diria, de evangelização. Quero só lembra daquela campanha que a gente tem feito, aquela ação, melhor dizendo? Se você é sócio evangelizador, claro, e você opta, olha, eu não vou mais fazer por boleto, eu quero fazer por débito automático. A gente estamos mandando aquele presente, aquele brinde que é um tercinho, né? A gente daqui a pouco, isso, você já está vendo na sua tela aí. Se você é sócio evangelizador e quer fazer essa opção pelo débito automático, a gente agradece muitíssimo. Agora, você que vai se tornar sócio hoje, ou a partir de hoje, você também, optando pelo débito automático, você recebe como presente esse terço que você acabou de ver aí no seu vídeo. Então, nos ajude. A gente quer ter a certeza da sua colaboração, da sua fidelidade para que esta obra não pare, tá bom? Então, fica aí o nosso convite, o nosso apelo. Último dia do mês, útil, melhor dizendo. Então, quem sabe, se você ainda não fez a sua colaboração, peço, faça, tá bom? E eu quero ver agora, queria que você acompanhasse comigo esse pequeno VT sobre essa questão do débito automático, a bênção dos terços. Acompanhe comigo. Querido irmão, querida irmã, você que nos ajuda a evangelizar todos os meses, temos uma boa notícia a lhe dizer. Nós aqui da Rede Século XXI, programa Caminhos da Fé, vamos oferecer este terço abençoado aí na sua casa. Você que já é sócio, pode colocar
a sua doação mensal em débito automático. Nós vamos lhe presentear com este terço abençoado. Vai chegar aí no seu endereço. Você que ainda não é sócio, dá tempo de ligar para nós, 1938719620. Torne-se sócio, mas você vai receber este terço somente se você colocar a sua doação em débito automático. Por isso pedimos a graça e a misericórdia de Jesus sobre todos estes terços. Que todas as pessoas, ao receberem em seu endereço este objeto de devoção, possam, através de suas orações, receber a graça, a misericórdia e a resposta que tanto esperam de Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo abençoe. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, sócios e sócias desta obra. É isso aí. Muito bem. Nós vamos conversar hoje sobre essa temática de discípulos, seguidores, mas vamos falar de uma maneira muito especial de alguém. Vou começar, antes de chamar o convidado, ler esse embasamento do livro, digamos, e diz assim, olha, o incansável Paulo de Tarso, um líder vitorioso, é a biografia apaixonada de um homem comum que se tornou santo, preste atenção nisso, ao se vestir de Cristo. Apedrejado 5 vezes e preso outras tantas, uma vez convertido, nunca usou de violência para falar sua verdade em meio a perigos reais e constantes. Com inteligência e capacidade de liderança diferenciada, isso é muito importante, é exemplo vivo de crescimento pessoal e transformação, que fizeram dele um sucesso sem igual na divulgação e na estruturação do cristianismo primitivo. Quem vai conversar com a gente sobre este livro é o Beto Iesus, que está aqui. Seja bem-vindo. Que bom, olha, eu estou honrado, viu, de conversar com você, de recebê-lo aqui no programa Você Pode Ser Feliz. Pô, obrigado, senhor, né? Porque estar aqui outra vez nessa casa de Deus é tão importante, falando de Paulo de Tarso. Principalmente de Paulo, né? Então, pode sentar aqui, vamos lá conversar. Padre Air e Beto Iesus. Você sabe que a gente conversava antes, né, sobre os nomes, né? E você sabe que eu sou apaixonado pelo meu nome. Quando eu era adolescente, assim, eu ficava meio preocupado, né? O que queria dizer isso e tal. E hoje não, hoje eu tenho um carinho muito grande pelo meu nome. Aí quando eu vi Beto Iesus, não sei se tem um livro frisado, a gente vai mostrar. Oi? Olha, acabando de ouvir aqui, acabei de ouvir aqui. Esse vocês não vão sortear, porque esse é meu, ganhei do próprio Beto, tá bom? Nós vamos sortear esse livro para todos vocês que participarem do programa de hoje. Nós vamos, tá vendo o seu vídeo aí, olha, o incansável Paulo de Tarso, um líder vitorioso. Nós vamos sortear. Então, se você quer concorrer a este livro no final do nosso programa, é só ligar para cá pelo telefone 0 operadora 19 3871 9620. Quem sabe você não leva para sua casa o livro Paulo de Tarso. E a gente falava dessa questão do nome, né? Os nomes... Beto Iesus. É um nome muito sonoro, né? Esse nome seu. Você sabe que eu sou apaixonado, né, pelo meu nome, que tem Jesus no nome. Eu também sou apaixonado pelo Air, José. É diferente, Devoto de São né? José. Aí, José Mendonça. Mendonça, você vê. É um nome aristocrático. E você vê? Eu gostei também, gostei dessa questão do nome aristocrático, viu? Gostei. É o seguinte, por que escrever sobre Paulo? Olha, é uma identificação pessoal minha, né? Eu trabalhei muito tempo para as irmãs paulinas e fazendo os DVDs do Padre Zezinho, que se tornou grande amigo meu. E começou demais, né? A falar Paulo. Um dia perguntava para um, tem uma confusão muito grande a respeito de Paulo. Exato. E eu me sentia muito insatisfeito quando as pessoas falavam de Paulo. E uma vez eu assisti um documentário que tinha um corte muito diferente no meio, assim, que faltava um pedaço. Eu falei, não pode ser desse jeito. Aquilo me provocou. Aí eu fui atrás e fui me identificando com esse homem comum que se revestiu de Cristo e mostrou que qualquer um de nós pode seguir a Cristo. Isso é muito importante, né? Às vezes as pessoas dizem, Cristo é inatingível. Deixa para lá, eu vou continuar com a minha vida porque Cristo é inatingível. Paulo mostra para você que Cristo é atingível, sim. Ele foi lá, ele era judeu de elite. Você imagina que Paulo era um tipo classe média alta. Ele tinha tudo aos pés dele. Ele tinha educação, ele teria uma boa posição social, ele fazia parte do comércio do pai dele, ele tinha instrução de alto nível aos pés de Gamaliel, que era o neto de Eliel. Quer dizer, esse cara abandonou tudo depois de perseguir Cristo, porque ele era um judeu zeloso, né? Então,
Às vezes o Paulo, existe um preconceito, às vezes, Paulo perseguiu os cristãos, mas como é Até que é por isso? falta de informação mesmo das ignorância, pessoas, né? Porque o zeloso, o judeu zeloso se tornou cristão zeloso. Era parte da personalidade desse homem fazer as coisas direito, né? Uma vez converso, como judeu de elite, ele trouxe todo o cabedal e know-how do judaísmo para o cristianismo e assumiu a palavra de Cristo de uma forma total. Ele sempre esteve inteiro nas coisas. Paulo, ele deu um outro diferencial para aquilo que as pessoas esperavam da palavra de Cristo, uma outra Sim. maneira de perceber Cristo. A gente Eu pode dizer acho que, isso? primeiro, ele trouxe a teologia do judaísmo, né? Assim, nenhum apóstolo queria, vamos assim dizer, cristianismo, né? Todo mundo queria que o judaísmo aceitasse o Messias. Existia uma promessa dentro do judaísmo que viria o Messias, só que esse Messias ia ser um Messias de sangue e de espada. Aí aparece Jesus pregando a paz, o universalismo. Os judeus não viram isso na época, mas Paulo, o judeu de elite, viu. Ele percebeu isso. Quando ele Jesus. percebeu, disse, pô, mas espera aí. Por que eu estou massacrando essas pessoas tão boas? Que força é essa que tem dentro do olhar dessas pessoas que quando eu vou flagelá-las, eu me sinto acovardado, né? Aí, de repente, ele viu e foi visto pelo Senhor que de dentro dele tirou as trevas. Que Deus iluminou-o, né? Agora, você acha que esse processo de conversão de Paulo, sem sombra de dúvida, a gente já conhece um pouco a história e tal, mas você acha que essa conversão de Paulo, ela já vinha antes daquele momento exato que nós conhecemos, que todos nós sabemos, né? Você acha que esse processo veio antes? Eu acho que quando na lapidação de Estevão, eu acho um ponto... Ali já era o início, talvez. Estevão era tido como homem, um jovem santo, vamos assim dizer, porque ele morreu jovem. Sim. Mesmo para os padrões da época, ele morreu jovem. A lapidação de Estevão, eu acho que mexeu com ele. Com Paulo. E eu acho na época, que, Saulo, né? Depois. E eu acho que também, assim, a atitude de caridade que o cristianismo inspirou nos primeiros seguidores. Então, um mundo muito violento, que era o mundo greco-romano, né? Decidido no sangue e na espada. Aquele mundo foi, vamos assim dizer, congestionando, saturando aquele homem intelectual, aquele homem inteligente, e diz, espera aí, existe uma palavra aqui de bem, de luz, de bem-estar, uma palavra renovadora. Quem é essa palavra renovadora? É Cristo, todos estavam vendo. Ele quis ver também. Mas isso é aos poucos. É como se Paulo se sentisse provocado, talvez, pela questão da lapidação de Estevão e por tudo aquilo que ele talvez ouvia de Jesus. Ele se sentia de Jesus, ou sobre Jesus, perdão. Ele se sentia provocado a fazer essa mudança, talvez. Essa mudança pessoal. Eu acho que Jesus foi uma explosão de fé, né? Todo mundo disse assim, por que a gente está sofrendo tanto? Eu vou te passar uma informação que diz como é que era a vida na época de Jesus. Um pescador comum, que nem Pedro, André e outros que estavam ali, eles chegavam a pagar 60% do que ganhavam de impostos. Poxa vida. A gente está quase chegando lá, hein? Parecendo quase o Brasil, né? Está parecendo quase o Brasil. O que aconteceu? A vida era miserável. O cara trabalhava e ficava com 40%, 30%. Entendeu? Essas cobranças eram sob espada, sob sangue. As pessoas foram dizendo assim, como é que a gente não quer esse Messias de sangue? Chega, isso todo mundo faz, a gente quer quem faça diferente. Foi essa mensagem de Deus que diz, não, vamos parar esse mundo. Interessante essa visão, viu? Vocês estão se destruindo, né? Eu acho que a intercessão de Deus foi assim, mandar seu filho para dizer, basta. Vamos Basta parar. essa violência toda, não é? Eu não vejo como a obra de Deus continuaria. Hoje você tem Laudato Si, né? A casa comum, né? Ela fala assim, vamos preservar. Isso é uma ampliação do entendimento de Cristo, dizendo, parem a violência com os seres humanos e com a natureza. Você não pode viver esgotando tudo, você não pode ser essa bactéria. A gente tem que se recusar a ser desse jeito. A gente tem que lutar pela vida e, em lutando pela vida, preservar a vida humana e a vida do planeta. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, uma pergunta que parece óbvia, mas por que
esse incansável no título do livro, o incansável Paulo de Tarso. Por que essa palavra? O Paulo, ele depois que ele se converteu, ele não teve mais sossego. Você imagina que você tem tudo um dia, no outro dia você não tem nada. Você é lapidado 5 vezes, preso 7 vezes, ameaça de assassinato desde que ele se converteu ele teve. Então, imagina o quão incansável. E, no fim, em Roma, isso que é interessante e que é cruel, né? Às vezes as pessoas reclamam, eu sigo a Deus e a minha vida é tão difícil. No dia do tribunal, em que foram decidir a sorte de Paulo a respeito da decapitação, ninguém foi defender Paulo. E isso, para um juiz romano, era o atestado de que essa pessoa não era uma boa pessoa. Foi praticamente a condenação definitiva. Você imagina você lutar por Cristo a vida inteira, você vai para o tribunal e ninguém aparece para te defender? Não tem um amigo para dizer, pô, esse sujeito é boa pessoa. Você imagina morrer assim? E depois de ter dedicado a sua vida... Toda a sua vida, né? E ele foi lá e disse, não, é comigo mesmo, essa é a minha proposta, essa é a minha fé. Eu acho que se a pessoa não tem um trabalho interior espiritual muito grande, num momento como esse, aí entra essa questão da decepção muito grande por um projeto, por tudo aquilo. Olha, eu fiz tudo isso e agora mereço assim. Se a pessoa não tem um trabalho espiritual dentro, ela se entrega completamente. E Paulo não fez isso. E eu acho que o mais importante também, a gente tem que analisar o contexto sociocultural, né? E nesse contexto, para o homem cristão do primeiro século, era honroso morrer ao jeito de Cristo. Que cristão você vai encontrar hoje falando isso? É honroso, eu quero morrer. Pedro podia ter escapado. Paulo podia ter morrido um velhinho nas montanhas. Era só sumir. Mas quem ia te achar? Tinha WhatsApp? Tinha foto? Tinha Instagram? Não tinha nada, você sumia. Mas eles optaram pelo martírio, né? Ao jeito de Cristo, era honroso. É honroso, né? Não, é honroso, claro, mas assim, era uma outra visão, né? Um pouco mais... A questão do martírio era muito mais presente, não é? As pessoas aceitavam que morrer ao jeito de Cristo era acompanhar Cristo, né? Sem sombra de dúvida. Agora, uma coisa interessante, assim, nesse processo todo, você acha que houve alguma decepção de Paulo? Por exemplo, em relação decepção, a maneira como talvez os discípulos vivessem, por exemplo, olha, eu perseguia os cristãos, né, digamos, né, e perdoe-me se eu estiver falando alguma besteira, viu? Não, mas assim, olha, persegui os cristãos, agora sou perseguido, quer dizer, depois do processo de conversão dele, ele se decepcionou com a não acolhida dos discípulos, talvez? Será que pode ter acontecido isso? O Paulo era uma pessoa bem resolvida. Apaixonado, né? O perdão para ele era ativo, né? Ele era o praticante do perdão, que nem em Corinto, né? Quer dizer, era importante a experiência do perdão. Ele vivia o conflito, ele era um cara, às vezes, que, segundo o que se transparecem, às vezes, o que foi deixado para nós, às vezes ele tinha acesso, assim, de reclamar, uma certa cólera, mas ele entendia que o perdão era importante. Então, eu acho que ele morreu em paz. Ele reclamou que as pessoas abandonaram. Ninguém vai gostar de ficar sozinho. Lógico, pelo amor de Deus. Né? Ele cita claramente que ele se sentia quebrantado já no segundo cativeiro. Agora, vamos chamar a atenção para uma coisa. Quando ele foi ao segundo cativeiro, ele foi por vontade própria para se solidarizar com aqueles que tinham se flagelado por Nero. No obstante, aqueles cristãos de Roma, temerosos de outro ataque do império sobre eles, refutaram Paulo. Ele foi muito mal recebido. Tem isso também. Nossa, mas deve ter sido muito bonito para você fazer esse... Claro, tem muita coisa que a gente vai conversar aqui, mas muito bonito para você trabalhar toda essa história de Paulo, porque assim, não só além daquilo que você já sabia, ou já imaginava, já deduzia sobre Paulo, mas tantas outras coisas que você, além disso, conseguiu aprender, né? E olha, e essas coisas que nós estamos discutindo aqui, você que está em casa, nós vamos falar um pouco mais, claro, sobre isso, sem sombra de dúvida, mas você pode ter isso na sua casa se você ligar para cá. E quem sabe no final do nosso programa você não ser aí o grande contemplado para receber na sua casa, no endereço, esse livro que aparece, O Incansável Paulo de Tarso. Uma das coisas
fantásticas também desse livro é que quem faz o prefácio é o Dr. Ives Gandra, muito conhecido, né? De todos nós, que é seu amigo, né? Que honra para você ter a amizade de Ives Gandra, né? E eu submeti a ele, muito temeroso o livro. Né? Ah, é? Eu imagino, né? Porque Ives Gandra é um... Eu já tinha o não, eu tinha que... Pessoal, o não eu já tenho. Se vai estar bom, se não vai estar bom, não já tenho. Aí ele virou um entusiasta. E outra coisa, o Padre Zezinho. Quem apresenta o livro, né, do Beto e Jesus, é o Padre Zezinho, faz a apresentação do livro, e que também é muito rigoroso, o Padre Zezinho. Não, o Padre me acompanhou em tudo. Ah, é? O Padre acompanhou se o Padre Zezinho diz sim, é sinal de que aqui tem uma preciosidade. Isso é muito bom. E tem uma história interessante, não sei se eu posso contar agora ou daqui a pouco. Não, daqui a pouco você pode contar sim, e guarda isso que a gente vai contar sim. Então, olha só, nós vamos para um brevíssimo intervalo, estamos conversando aqui com o Beto Jesus, que já lançou esse livro, O Incansável Paulo de Tarso, e a gente daqui a pouco, no próximo bloco, vai continuar falando sobre isso. O intervalo é rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta, um instante só.